orando ao Senhor e perguntando: Senhor, por que às vezes todos nós sabemos que Deus, Ele pode todas as coisas. Alguém aqui tem a ousadia de dizer que Deus não pode todas as coisas? Se você... Só tem um pastor que falou isso, pastor Jade. Você pregou um dia 4 coisas que Deus nunca viu. Então depois você ouça essa palavra para você entender. Aleluia. Mas presta atenção. Às vezes todos nós sabemos, Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, amém? Deus tem poder, todas as outras coisas e todos os outros seres são criação de Deus. Os demônios e Satanás, que é o príncipe das trevas, o imperador das trevas, ele não é um Deus, ele é uma criação, uma criatura, e é uma criatura caída ainda, a coisa está pior ainda para ele. Presta atenção, mas somente Deus é Deus, somente Ele é o Senhor, glória a Deus. Todos nós sabemos que Ele tem poder. Agora, o que às vezes nós não compreendemos é que Ele, além de ter poder para fazer tudo aquilo que você precisa e necessita, alguém pode dizer amém? Amém. Eu quero dizer para você que Ele quer fazer. Ele quer salvar essa pessoa. Ele quer te prosperar. Ele quer te curar. Quem está me entendendo? Agora, tem um texto na Bíblia. Estou fazendo uma introdução aqui para você. Tem um texto na Bíblia. Mateus 24, 12. Põe por favor. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, ele está falando do fim dos tempos. Mateus 24, 25, 26, ele está falando do fim dos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase... Ele está falando para quem? Diga, para a igreja. É lógico, amém? Agora é interessante, não é por se multiplicar a impiedade, é por se multiplicar a iniquidade. E na Bíblia, um ponto, uma vírgula, um J, um tio faz diferença. Por isso que ele falou, não tire nem ponha, porque faz muita diferença. Iniquidade é você saber o que deve fazer e fazer errado. Impiedade é não saber o que fazer. Impiedade, quem comete são os ímpios, que não conhecem a Deus. Iniquidade, quem conhece, quem pratica, é a igreja do Senhor Jesus. Agora, vai lá para Apocalipse 2, verso 4. Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, o Senhor falando para a igreja, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, é verdade. Esse primeiro amor aqui, ele está sim relacionado a você amar a Deus, a você amar o próximo. Mas presta atenção, mas tem algo mais profundo, que nós podemos olhar com os óculos da graça, com a visão da graça, e compreender. Ele não está falando, em primeira instância, no primeiro momento, ele não está falando do nosso amor. Ele está dizendo que nós, a igreja, abandonou o amor de Deus. Ela abriu mão de crer no amor de Deus. Ela está abrindo mão de crer no cuidado de Deus. Se a minha filha não compreende, não entende, e isso é com a mente, mas nós, em relação ao amor de Deus, é pelo Espírito, é pela palavra, é pelo Espírito, amém, queridos? Então nós temos revelação. Se eu não tenho os olhos abertos a respeito do amor de Deus, então eu não vejo Deus como alguém confiável. Se Ele não é confiável, eu então não acredito na sua bondade. Presta atenção, a igreja do Senhor Jesus, ela está num estágio de não estar mais acreditando na bondade de Deus. Eu não vou aqui colocar por motivo, não, são vários motivos pelo qual nós não acreditamos na bondade de Deus. Aí você fala, não pastor, eu acredito. Sim, você acredita e entende a bondade de Deus com a mente, mas Deus quer fazer você conhecer a bondade de Deus. Foi isso que Moisés diz, eu quero conhecer. Ele não disse eu não quero aprender. Você não vem no culto para aprender. Para aprender você vai na escola. Aqui você vem para conhecer a Deus, para ser ministrado e para que você conheça a Deus.
Você não vem, não é uma curiosidade bíblica, não, eu acho maravilhoso, o pastor Jades, ele tem uma Bíblia lá, uma Bíblia que ele põe o dedo, eu gosto demais dessa Bíblia mesmo, põe o dedo e tem o original, e ele fala o original, não entendo muito bem, mas ele fala e é muito bom. Não, não é isso. Será que o pastor vai falar hoje de novo? Não tem nada de novo. Todos os dias, durante 40 anos, a Bíblia Sagrada diz que era o mesmo maná que descia do céu para o povo dele no deserto. Mas esse maná supria as necessidades, todas as necessidades dos filhos de Deus. Quem está me entendendo? Então, quando nós olhamos isso e percebemos, nós compreendemos que o que ele está falando é que ele tem contra nós o fato de nós abrirmos mão, abandonarmos esse primeiro amor. Já viu o crente novo convertido? O crente novo convertido, ele sabe quem ele era, ele sabe onde ele estava, ele sabe a capenguice que ele vivia. Estava tentando achar a palavra aqui. Então ele é grato a Deus, ele tem gratidão. Presta atenção, Deus está dizendo que você e eu devemos viver nesse ambiente do primeiro amor de Deus para comigo, de Deus para com a gente. Quem está me entendendo? É esse entendimento. Por quê, pastor? Porque em Salmo 23, verso 6, lá diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Pastor, quando é que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida? O Salmo 23 mostra, quando eu tenho Ele como meu pastor, quando eu o reconheço, quando eu descanso nele. Ovelha não pasta se ela tiver com fome, ela não deita, me perdoe, se ela tiver com fome, ela vai deitar nos pastos verdejantes, depois que ela se alimentou do campo verdejante, dos pastos verdejantes que o pastor levou ela se refrigerou na água de refrigério, refrigerou a sua alma. Presta atenção, o capim pode falar de alimento. Lembrei de uma história que eu vou contar para vocês. Acho que eu nunca contei para vocês. Às vezes eu estou andando com a minha esposa, e aí eu estou passando assim, e eu vejo um capim verde, bem verde. Eu olho para ela e falo assim: bem, que vontade de ser um cavalo magro. Está tão bonito aquele capim ali. Ela fica rindo de mim, fala: não, eu não tenho vontade de jeito nenhum. Não, vontade de ser um boi bem magro, porque eu ia comer durante 6 horas sem parar ali. Olha lá que capim. Eu brinco com ela, se dá até água na boca um negócio desse. Então, a ovelha, ela não vai deitar nos pastos verdejantes se ela tiver com fome. Significa que ela saciou a fome, ela foi suprida, ela bebeu a água porque ela foi... Aí lá ainda diz assim: e ainda que eu mesmo cometa besteira e vá para o vale da sombra da morte, ainda assim Ele está comigo, Ele me guarda. Isso é graça, amém? Aí então, lá na frente ele fala que bondade e misericórdia certamente vai me seguir. Olha que maravilhoso, vão me seguir, não é eu que vou atrás dela não, ela que está vindo atrás de mim. É isso que me faz, eu sou alcançado por tudo isso, todos os dias da minha vida. E ele diz: e eu habitarei, ou seja, eu vou viver na comunhão do corpo, na comunhão, no relacionamento. Lá no Salmo 91, o salmista vai ligando, parece que ele era quase que era um salmo atrás do outro, e eles separaram, a impressão que se tem. Então, há uma necessidade de nós reconhecermos a bondade de Deus. A bondade de Deus não é uma ação, não é uma assistência social que Ele está fazendo, não. A bondade de Deus, a natureza de Deus, é que ela é bondosa. Essa é a natureza dele. Assim como o sol, ele irradia o calor, Deus irradia bondade. E a bondade não é o que Deus faz. Você estava achando que a bondade era o que Deus faz. Não, a bondade é quem Deus é. Quem está me entendendo? Essa é uma necessidade de nós termos essa compreensão. A natureza dele é boa. Quem está me entendendo? Hoje eu estava me lembrando do começo, quando nós chegamos aqui, não sei quantos anos atrás, que eu sou péssimo de data. Tem mais de 11 anos. Nós éramos só uma célula com 6 pessoas. E as pessoas que a gente relacionava, sempre tinha uma palavra de ânimo com D na frente. Com D
des na frente, né? Um ânimo com des na frente, de desânimo. Esse pastor, que dia que ele vai conseguir edificar uma igreja desse jeito? Ele é muito radical. É radical demais a maneira dele. Ele quer que cada crente seja um ministro. Não, não dá conta, não tem como. Cada crente seja um sacerdote. Ah, não vai ter jeito. Essas palavras, eu me lembro de ter chegado um dia numa reunião pública com os pastores, e um dos pastores falou: você está chegando agora? Pois eu estou indo embora. Essa cidade é uma cidade amaldiçoada. Aqui essa terra é dura, e esse povo não quer Deus. Eu falei assim: eu acho que ele está usando a enxada errada, porque o trabalho é duro para quem é preguiçoso, a terra é dura para quem tem medo de cavar. E sempre, hoje, nós somos uma igreja prevalecente na cidade, com uma estrutura de discipulado, com uma realidade, graças a Deus, por causa dele, não é por causa de mim, por causa da graça dele, por causa dele. Ele usa qualquer um, e a certeza está naquele que vos fala. Então, Deus é assim. Hoje nós estamos abrindo igreja, abrimos uma, estamos abrindo mais uma. Foi multiplicado as igrejas para nós supervisionarmos. Nós estamos supervisionando, as igrejas estão avançando, crescendo, sendo edificadas. Uau, eu falei: meu Deus do céu, o que é isso, pastor? Não, pastor, é porque o senhor é bom. Não, não é bom não. Porque o senhor sabe muito. Não sei nada, é por causa da bondade de Deus. Só pode ser bondade de Deus. Eu mesmo, se fosse Deus, eu não deixaria eu fazer o que eu estou fazendo. Então é por causa da bondade dele, é por causa da misericórdia dele. Pode dizer amém, eu não vou ficar ofendido não. Como o apóstolo Paulo disse: eu sou o maior dos pecadores. Aí Pedro falou: não é você não, você nunca negou Jesus 3 vezes? Eu falei: não neguei ele 3 vezes não, mas matei muitos dele. Ele está falando. E os dois discutindo quem é que era pior deles. Não, eu sou pior. Não, eu sou o pior dos pecadores. E ele se sentia assim. Eu falei: meu Deus. O outro dia alguém falou: pastor, mas o senhor tem defeito. Eu falei: você só sabe um pouco. Conversa com a minha esposa, você vê. Tem bem mais. Não precisa falar amém, amor. Aí, mas aí me lembrei também hoje eu vim orando, e me lembrei hoje como a Cássia e eu nos encontramos, como que ela orou por mim, como que ela ganhou esse presente de Deus. Aí, só para vocês aqui foi totalmente contrário, eu que fui presenteado, irmãos. Mas se tem uma coisa que eu sempre vi na minha esposa, ela é exigente, só quer o melhor. Aí, eu me lembrei que eu encontrei com ela em 1993, numa sala de seminário. Eu nunca, jamais pensei nisso, nem sabia. Fui para um seminário, Deus tinha dado uma palavra para ela, que ela ia se formar junto com o esposo dela. Que ela chegou lá, ela olhou e falou assim: não tem ninguém aqui, gatinho, não tem ninguém aqui. Tem nenhum gatinho aqui, não é ele. Aí o pastor, o diretor do seminário falou assim, falou para ela, o secretário do seminário, falou para ela: está vindo alguém que vai chegar aqui com 2 semanas atrasada. Aí ela, antes de me ver, mas Eu entrei no seminário, 13 dias depois eu cheguei lá dentro. Eu cheguei lá dentro com uma camisa xadrez, uma calça listrada, um óculos roxo. Só a graça de Deus mesmo. Ela estava sentada lá no fundo, eu peguei a cadeira, sabe onde eu fui sentar? Do lado dela. E irritei, de onde veio o nome dela, Rita de Cássia, irritei ela durante 2 anos. Mas eu irritava de forma pós-graduada, não era um negócio, não. Eu fazia ela rir, mas a colega dela, que elas riam. Aí ela falava alguma coisa, Deus já perdoou já, irmãos. Eu falava: não sei de nada, elas estão rindo aqui. Mandou ela sair da sala de aula. Ela falava para mim, eu achava que ela estava brincando, depois descobri que era verdade: se eu tivesse uma faca eu te matava. Isso é um rapaz que irrita a menina. E aí, durante 2 anos nós ficamos assim. E aí o pessoal do seminário descobriu a situação. Tudo colocava a gente para fazer junto.
para lavar vasilha, para enxugar vasilha, para lavá-la, tudo junto, né? Você acha, na época eu era malandro. Você acha que eu lavava vasilha? Não, vai lavando aí que eu vou orar aqui, Deus me deu uma... Vai lavando aí, você lava aí. Hoje você lava, porque hoje eu tenho que subir mais cedo, tem aconselhamento, lá tem que aconselhar um jovem que está com problema, e era mesmo. Mas eu mesmo marcava nessa hora para fugir da... Não adiantou nada, irmão. Quando eu formei, Deus mandou eu para uma cidade chamada Damolândia, parece até Demolândia mesmo. Damolândia. Então, não adianta fugir das vasilhas. Aí não tinha ninguém para ajudar, eu tinha que lavar sozinho, e tinha que arrumar a casa sozinho, e ainda limpava o prédio sozinho, aí era maior ainda. Mas tudo bem. Olha, depois de quantos anos nós temos tido tempo para conversar e falar na viagem principalmente, nós estamos aqui ministrando, edificando uma igreja com 2 filhas abençoadas, realmente presente de Deus. Fiquei tão impactado de ver o que Deus está fazendo na vida da Gabriela, ela sendo ministrada lá na conferência, o coração dela, Deus usando ela com palavras proféticas, com palavras. Eu falei, uau! Isso é tão maravilhoso, isso é tão de Deus. Cheguei hoje, fomos lá em Pirinópolis buscar a Isabela, voltamos, aí a minha mãe dizendo que, vou falar aqui, tomara que ninguém escute lá, a neta que ela mais gosta é a Isabela, pelo jeito da Isabela, o carinho da Isabela, que beija ela, que honra. Eu falei, uau, isso é tão maravilhoso, de ver os nossos filhos. O que é isso, pastor? Não, é porque o Senhor educou. Ainda que estamos fazendo isso, menino não nascem, né, caju do campo, não, meu filho, você tem que regar. Mas não, nós regamos, nós adubamos, porque Deus nos levou a fazer isso. Tudo isso é bondade de Deus. Irmãos, eu fiz 5 cirurgias do coração, e eu estou aqui, me sentindo com mais saúde do que quando eu tinha 25 anos de idade. Isso é bondade de Deus. Tudo isso é bondade de Deus. O cuidado de Deus. Nós saímos, voltamos. Aí a Cássia falou assim, a melhor coisa de viajar é quando você volta para a sua casa. Achei bom também, a Isabela comentou isso antes de nós comentar. Ai, já chegou, graças a Deus, voltar para a minha casa. Então, nós temos uma casa para nós morarmos, temos uma família. Oh, isso é bondade de Deus. Nós não merecíamos, não havia como. Foi tão miraculoso que as pessoas falaram que o pastor roubou. Porque como é que aconteceu isso? Mas está escrito, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Não vou atrás de ninguém não. Deus é a nossa justiça, Deus é a nossa... Nós cremos que Deus é bom. Amém? Deus nos deu uma equipe no discipulado, na liderança, um povo com coração, apaixonado, com encargo. Por quê, pastor? Porque o senhor merece? Não, porque Deus é bom. Deus dá para quem não merece, amém? Então, Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva, 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Do alto. Está descendo sobre você, está descendo do Pai, aleluia. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Então todo mundo junto formou as luzes. E ele diz que ele é o Pai das luzes. Por quê? É o Pai dos filhos dele. Tudo por causa da bondade dele. Tudo que nós recebemos, tudo que nós usufruímos, você e eu. Quem está me entendendo? Já viu aquele momento que você quer estacionar o carro, está tudo lotado. Aí você dá mais uma volta, quando você chega na frente do banco, na porta que você vai entrar, um carro sai. Para a pessoa que não conhece Deus, fala, que coincidência, que sorte. Para quem sabe, é filho de Deus, fala assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou isso é bondade de Deus. Para quem acredita, para quem não é filho de Deus, para quem não conhece o amor de Deus, ele acha que é coincidência. É coincidência, foi algo, tudo bem, foi sorte. Pois é, a minha sorte não acontece no momento não. A minha sorte foi lançada 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. Às vezes, oh Deus bom, você está passando por um momento difícil na sua vida, é um momento complicado, aí alguém simplesmente liga para você, eu não sei, eu liguei para você para dizer para você que o Senhor cuida de você, Ele está com você. Aí você fala, do outro lado você fala assim, você não sabe o que você está fazendo. Não é você que está falando comigo não, é Deus quem está falando.
Ele está usando o seu celular para falar comigo. Quem está me entendendo? Por que, pastor, que Deus faz isso? Porque Ele é bom. Isso é o cuidado dEle, a bondade dEle, a mão dEle. Quem está me entendendo? Para quem não é filho de Deus, ele acha que é um golpe de sorte. Ele acha que é uma coincidência. Mas para os filhos de Deus, ele sabe, isso é Jesuicidência. Quem está me entendendo? Oh, Deus quer que os seus filhos sejam saudáveis, tenham longevidade, sejam fortes. Sabe, às vezes, como eu falei, as pessoas pensam que é uma questão de sorte que aconteceu. Não, você é filho de Deus, você sabe. Isso é por causa da bondade de Deus. Por isso que todos os dias você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, obrigado pelas suas bondades. Quem pode dizer isso? Até os solteiros podem dizer isso, porque Deus vai te dar também. Diga: obrigado pelo meu cônjuge. Até o solteiro pode profetizar, amém? Diga: obrigado pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Obrigado pelos inimigos invejosos que estão me vendo crescer em Deus e um dia vai querer viver a mesma coisa. Eles não são os meus inimigos, mas ele me vê como inimigo. Ele acha que eu sou inimigo dele. Ele acha que eu estou querendo mostrar para ele. Não estou querendo mostrar, não. Eu quero dar para ele o que Deus tem me dado. Amém? Diga: obrigado, Senhor. Eu estou no melhor lugar, vivendo a melhor época da minha vida, usufruindo do melhor que Deus tem para mim. Diga: não porque sou bom, porque não sou nada. Diga: mas porque o Senhor é bom. Diga: por causa da sua bondade. Não é isso que Paulo falou? Não há nenhum bem em nós, não há nenhuma bondade em nós, mas Deus é bom, amém, querido? Oh, querido, oh, Espírito Santo, olha para você, olha para a sua vida. Você está livre em Cristo Jesus. Imagina, se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus ter te encontrado, onde você estaria hoje? Talvez seria lá mesmo, né? Todo mundo estaria com saudade de você lá na rua, saudade. Ou então no parque da saudade. Ou então os vícios, sua casa, sua família, seu casamento. Alguém pode dizer aleluia? Por que, pastor, que isso aconteceu comigo? Porque eu fiz por onde? Porque eu fui bonzinho? Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a nossa performance. É porque Ele tem uma natureza, e a natureza dele é bondosa. Ele é bom. A palavra bom, já falei para você, no original é perfeito. Perfeito é não há nada mais per fazer. Não é isso que ele fala? Para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, amém, querido? Você sabe, se não fosse a bondade de Deus, você estaria possivelmente numa depressão, com enfermidade, com problemas, sem família. Mas hoje você está em paz, está bonito. Você está até mais bonito, mais bonita. Você ficava angustiada, você sabe, com a cara feia, chateado. Mas hoje não, você sabe, o Pai me ama. Eu acho maravilhoso, irmãos, eu acho a palavra de Deus, para mim é pão vivo. Ele diz que ainda que uma mulher, uma mãe, abandona o filho que ela está amamentando, ele diz: eu jamais vos abandonarei. Por quê, pastor? Por causa da bondade dele. Hoje você está aí forte, confiante. Você é mais que vencedor. Você sabe que Deus tem muito mais para você. Eu não sei quanto a você não, mas todos os dias, todas as horas, quem faz 5 cirurgias do coração sabe, cada segundo é hora extra. Obrigado, Senhor. Aleluia. Alguém aqui tem motivo para agradecer a Deus por sua bondade? Oh, aleluia. É isso que está escrito: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos, every day. Todos os dias
da minha vida. Oh, aleluia! O fato de você poder andar, bondade de Deus. O fato de poder ver, bondade de Deus. O fato de você poder pensar claramente, ter saúde, bondade de Deus. O fato de você ter recebido, aberto para você uma oportunidade, e você receber todos os dias milagres, dádivas, sinais de Deus, bondade dele, bondade do papai. Às vezes, algo não parece uma coisa comum. Isso é interessante. Pessoas que sabem, conhecem e conhecem a bondade de Deus, ele sempre vê o que parece ser comum para os outros como algo extraordinário de Deus. E ele pensa, uau, foi Deus, Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. Presta atenção, irmãos. Eu falei para você aqui, falei brincando, sorrindo, mas a pastora Cássia foi fazer um seminário em Pires do Rio. Eu estava em Pirinópolis, fui fazer um seminário em Pires do Rio. Resolvi fazer o seminário 7 dias depois que tinha começado a fazer o seminário. 8 dias depois que começou a ter o seminário. Isso é bondade de Deus. Isso é cuidado de Deus. Irmão, se fosse outra tampa, ia petecar lá na frente o balaio, não ia dar conta. É essa tampa que consegue segurar o balaio. Quem está me entendendo? Isso é o que, pastor? Bondade de Deus. Veja as coisas que parecem ser comum, veja como algo extraordinário. Não é um acaso do destino, não. Isso é o Criador do universo que Ele está projetando, planejando, Ele está soprando as coisas e Ele está agindo na sua vida para que você experimente bondade de Deus. É Ele que está movendo, que está trabalhando, que está executando. Nós não podemos ter uma postura dos de fora, os não filhos de Deus. Eles recebem bondade de Deus diariamente, mas eles não percebem que é bondade de Deus. Eles acham que é a força do braço deles, não é? Então eles não têm coração grato. Eles acham que é a inteligência deles. Eles acham que é a capacidade deles. Como eles não sabem que é assim, eles não louvam a Deus pela bondade deles. Presta atenção. Eu sei que você é filho de Deus, mas você precisa aprender a louvar a Deus pela bondade dele. E na medida em que você louvar a Ele pela bondade dele, você vai tocar, tatear, perceber bondade dele, onde você achava que era algo coincidência, que era a sorte, que era um fato que aconteceu. Você vai perceber a bondade de Deus. Quem está me entendendo? Me lembrei hoje, o dia que eu conheci o pastor Aloísio. Eu estou falando de hoje porque eu finalizei a palavra hoje. Aí eu finalizo a palavra e eu coloco os exemplos depois que eu finalizo. E eu me lembrei o dia que eu conheci o pastor Aloísio. Eu estava em umas e outras, a cidade em umas. E aí, o pastor eu era o pastor vice-presidente. Lá nessa igreja tem esses títulos. E aí o pastor falou assim, eu quero que você aprenda sobre célula. E aí eu estou sabendo de que tem um pessoal lá em Goiânia que está trabalhando com células. E aí eu quero que você vá lá para aprender. Onde é? Não, lá numa igreja, lá no Jardim América, atrás da panificadora dela. Aí você vai lá aprender sobre células. E eu fui, toda terça-feira, eu saía, minha esposa, eu e mais 3 pessoas no carro, íamos à tardezinha, chegamos lá, o pastor Aloísio ministrando 4 aulas, 2 horas de ministração, era 25 minutos cada um, dava 2 horas ao todo de ministração, sobre o livro de Mateus. Quando que o senhor chegou lá? Amado pastor, eu cheguei lá quando ele abriu um parênteses no livro de Mateus para falar sobre a visão dos vencedores. Eu fiquei louco, eu fiquei doido. Eu falei assim, se esse homem pratica o que ele está pregando aqui, eu quero andar com ele. Eu faço o que for preciso. Aí, a maquiadora, eu sempre fui entrão. A maquiadora não podia, ela maquiava o pastor Aloísio, quando o pastor Aloísio saía de dentro do banheiro, mas lá ele tinha que trocar de camisa a cada momento, cada palavra que ele ministrava uma palavra, trocava de camisa, ministrava outra, porque na televisão ia passar em cada dia. Ele gravava a gravação da semana inteira.
Porque na quarta-feira não tinha, era segunda, terça, e depois quinta e sexta. Quem que você acha que levava a camisa para o pastor Luiz trocar? Quem que você acha que levava? Eu não sei se alguém tinha vontade de levar, mas eu não deixava de jeito nenhum. O pastor Luiz entrava para dentro do banheiro, às vezes ele ia verter água. Ele vertendo água e eu atrás dele perguntando: mas isso aí, isso. Mas isso. Não, pastor, isso é maravilhoso, nunca ouvi falar isso. Não, pastor, isso é tremendo. Mas como assim? Onde o senhor estava? O senhor é um anjo? O senhor, à noite, Deus coloca um trem na cabeça do senhor para o senhor ter essa revelação, essa luz, esse entendimento. Pastor Aloísio vai fazer 50 anos de idade. E todo mundo ouve ele, um grande pastor amigo meu, da Igreja Batista, um senhor de idade aposentado. Ele falou que ele ouviu o pastor Luiz e ele imaginava um senhorzinho de idade para ter tanto conhecimento e luz, revelação, palavra que ele tem, a luz de Deus. E eu falei: amém, eu me sinto privilegiado por participar disso. Todos os dias. E eu ouvindo aquilo, eu falei para minha esposa: se esse homem... Aí eu falei assim: eu vou sair da igreja que eu estou. Aí eu falei: vou sair da igreja que eu estou. Deus falou assim: fica quieto. Eu falei: não faz isso não, isso é demônio. Sai demônio. Não, era Deus, fica quieto. Aí Deus falou: em vez de sair, você vai esperar um momento para eles te expulsarem daqui. E eu fui expulso. Eu fico feliz por ter sido expulso. Eu fui expulso da igreja católica também. Eu estava na renovação carismática, o padre Frei Primo Carrara me chamou. Frei Primo Carrara me chamou e falou assim: ó, vai procurar um grupo de pessoas que fala igual você, que ora igual você. Você não cabe mais aqui não, viu, meu filho? Mas ele falou tudo enrolado, mas eu deu para entender. Você não cabe mais aqui não. Eu falei: sim, isso é de Deus. Me senti o Martim Lutero. Fui expulso. Falei: isso é de Deus. Aí quem que parecia? Os crentes que parecem, os protestantes, né? Presta atenção. O que é isso, pastor? Para mim não é coincidência. Para mim não é golpe de sorte. Para mim é bondade de Deus. É a bondade dele. E eu sempre falei: Deus, eu lembro no 93, no seminário, 94, eu orava e falava: Deus, onde houver o mover do Senhor, eu quero fazer parte. Eu me sinto no meio de homens que estão vivendo o mover de Deus para esse tempo. No Brasil, no mundo. Eu sinto isso, irmãos. Eu sinto que a nossa pregação, entenda isso, compreenda isso. Eu falei para vocês, nós temos que falar para as pessoas da graça, sim. Nós precisamos, Deus nos deu revelação, nós temos que distribuir. Não convide pessoas para vir para a videira, mas fale para ele: você precisa, não precisa falar você precisa, fala assim: eu tenho experimentado, tenho conhecido o amor de Deus, tenho vivido uma vida em liberdade, em alegria. Por quê? Porque eu descobri que nada do que eu faço ou deixo fazer vai mudar o humor de Deus. Eu nem tenho esse poder de mudar o humor de Deus, mas Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele é bondoso. Amém, queridos? Agora, não tenha dúvida, isso incomoda muito. Incomoda você dizer que você deixou de fazer ou de agir para tentar atrair a Deus, mas agora você está confiando que Ele cuida de você. Quem está me entendendo? Não precisamos falar que eu não estou falando de pecado, né? Não estou dizendo pecado, não. Quem está me entendendo? O porco, ele quer ficar limpinho? Você lava o porco, para onde que ele vai? A hora que ele terminar, você soltar ele, para onde ele vai? O porco é o não filho de Deus, com todo carinho. E a ovelha? A ovelha gosta de lama? Não! Ela gosta de pastos verdejantes e águas tranquilas. Agora, é lógico, onde não tem lobo, águas tranquilas. Agora presta atenção, a ovelha, ela pode sujar de barro, sim ou não? Mas ela quer ficar suja de barro? Não. É você é filho de Deus. Você não quer o pecado. Você quer viver para Deus. Quem está me entendendo? Você quer parecer com Ele. A ovelha quer parecer com o seu pastor. Por isso que ela... Estou falando do pastor Jesus, né? O grande, maior pastor. Por isso que a ovelha vai atrás dele. Andando como ele anda. Oh, aleluia. A borboleta, ela pode até cair no lixo, mas isso não faz dela uma mosca. Então, mosca gosta de lixo, borboleta não gosta de lixo. De que borboleta gosta? De flor, de sol, de vida. Quem está me entendendo? É assim, você é assim. Quem está me entendendo? Aleluia. Deixa eu te dar uma palavra profética. Faz assim, ó, como sinal de receber.
Eu quero declarar que nesse momento, Deus está alinhando coisas, situações, pessoas, trabalho, portas. Deus está alinhando, porque Ele quer muito, Ele deseja muito expressar a você a bondade dEle, e Ele vai te alcançar com a bondade dEle. Cura, milagres, portas abertas, sinais de Deus. Você precisa perceber, procurar, ser grato pela bondade de Deus todos os dias. A nossa atitude deve ser: eu mal posso esperar o dia amanhecer, porque o dia de hoje promete bênçãos de Deus. Eu tenho certeza, hoje vai acontecer muitas coisas maravilhosas de Deus para mim. Deus está prontinho para me abençoar. Grandes são as bênçãos de Deus para mim. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Perceba as pequenas coisas, irmãos. Oh, Deus santo, aleluia. Perceba pequenas coisas, pequenos detalhes. De repente você pensa que é você. Talvez nós pensamos que somos nós. Talvez nós pensamos que porque eu fiquei buscando isso. Presta atenção. Do nada você tem uma grande ideia. Quem te deu essa grande ideia? Seu grande Deus. Ele não consegue te dar uma pequena ideia, porque Ele é um grande Deus. Como que Ele vai te dar uma pequena ideia? Aleluia. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu falei para você, aprenda a perceber. Você diga para Ele: Deus, obrigado por esta ideia, por esta boa ideia, que não é aquela outra, né? De repente você faz uma boa venda. Você fala assim: fazia muito tempo que eu estava lutando para isso. Fazia muito tempo que eu estava preparando para isso. Fala: não foi nada disso. Você vai dizer: Senhor, obrigado por esta grande venda. Porque a próxima, eu imagino, se essa foi grande, como vai ser a próxima? Deus, Ele está o tempo todo trabalhando e mostrando para você a bondade dEle. Mas muitas vezes nós não reconhecemos. E aí nós ficamos, às vezes ficamos esperando por uma coisa espetacular. Às vezes ficamos esperando um anjo aparecer. Às vezes ficamos esperando, não, eu estou orando, pastor. Eu estou orando e eu não vi isso. Presta atenção. Tudo isso que você está orando, Deus, Ele já está te dando. Ele te dá semente para você semear. Ele te dá pão para você comer. Ele está te dando. Quem pode dizer amém? Oh, Deus santo. Porque senão nós nos tornamos ingratos. Minha filha mais velha está estudando. E confesso para você que pela graça de Deus, por um milagre de Deus que está acontecendo. Cada mês é um milagre. Mas eu fico feliz. Eu fico feliz. Deus é aquele que Ele faz gol no segundo tempo, 48 minutos. 3 minutos de acréscimo. 48 minutos. 47 minutos e 30 segundos Ele vai lá e faz um gol de placa. Deus é Deus de emoção, você sabia disso? Deus é Deus de emoções. Por quê? Porque Ele quer mostrar, Ele quer provar para nós que quem fez foi Ele, não foi nós. Quando você for viajar para as praias que tem dunas, e o dono do Jeep falar para você: você quer com emoção ou sem emoção? Cuidado com o que você fala. Se você falar com emoção, você vai sentir uma emoção e você vai lembrar essa emoção o resto da sua vida. Quando ele descer naqueles barrancos, você pensa assim: não, ninguém desce aqui. Eu imagino, se um animal cair aqui, ele morre. Eu imagino, aí ele vira para você e desce. E quando você desce, o seu corpo vai e o seu estômago fica 1,5 metro de distância. Por isso que dá aquele frio, porque mexe nos os órgãos internos do seu corpo. Presta atenção. Você sabe o que eu descobri? Que Deus não faz nada sem emoção. Deus gosta de fazer as coisas com emoção. Por quê? Porque Ele quer que nós compreendamos: quem fez foi Ele, não foi eu. Tem nada a ver comigo. Isso é mão de Deus. Tem mão de Deus nisso. Quem pode dizer aleluia? Às vezes você está esperando o mar vermelho abrir e está esquecendo de louvar a Ele pelos 40 anos de maná. Lembra que o povo pediu água lá quando eles saíram do Egito? Você viu eles pedindo água de novo? Dai-nos água hoje de novo. Não, nunca mais pediu água. Por quê?
Porque saiu um rio de uma rocha, não foi uma torneirinha, como Steven Spielberg mostra e os outros filmes de Hollywood mostram. Foi uma torneirinha, não. Foi um rio que saiu de uma rocha. E esse rio foi correndo. E onde eles andavam, o rio estava andando junto com eles. Durante o dia, o deserto é 50 graus. Durante a noite é -7, -8 graus. Isso mata o cara só de constipação. Presta atenção. Isso é perigoso dar gripe. Não, isso não tem negócio de dar gripe. Já mata antes de ficar gripado. Presta atenção. A Bíblia Sagrada diz que durante o dia, uma nuvem ia sobre eles. Aleluia. Não é você, por isso você não está. Ar-condicionado no deserto. Agora que o pessoal lá de Dubai vai fazer os estádios com ar-condicionado. Mas Deus já fez isso. Não era 40 mil pessoas, não. Era 3 milhões de pessoas debaixo dessa nuvem. E à noite, pastor, à noite, ele muda aí. É um ar condicionado, não é ar refrigerado, é só para esfriar. É condicionado. À noite esquenta. Mas o que nós vamos fazer para esquentar? Põe uma coluna de fogo em volta deles. Presta atenção, tinha uma fogueira andando em volta deles. 3 milhões de pessoas. E uma coluna de fogo, e eles tranquilos. Sempre clima 22 graus, tranquilo, na boa. Você entendeu? O que é isso, pastor? Não, é porque aquele povo, pastor, era um povo que jejuava, que orava, que não reclamava. Não é o povo do deserto? Não era assim? O povo abençoado, rapaz. Qual pastor não quer? Qual pastor? Moisés que reclamava demais. Aquele povo era abençoado. Não tinha nada de errado com eles. Já viu o povo saindo do Egito? Eles não reclamam, eles não murmuram, eles eram igual você e eu. E a graça e a bondade de Deus estava com eles. Bondade, quem está me entendendo? Ô irmão, queria continuar, mas tem que terminar. Repita após mim assim. Diga: quando eu ver algo de bom, eu vou reconhecer Deus nisto. Quando eu ver coisas boas, eu vou agradecer a Deus. Quando eu tiver uma boa ideia, eu vou agradecer a Deus. Diga: quando a temperatura estiver muito baixa, obrigado, Senhor. Diga: quando a temperatura estiver acima de 35 graus, obrigado, Senhor. Por quê, pastor? Porque eu estou protegido. Sabe, irmão, às vezes você pensa assim: não, fechou uma porta. Fechou uma porta não é de Deus, é o diabo. Irmãos, presta atenção. Deixa eu falar um negócio só para você, escute. O diabo não pode fazer mais nada contra você, não. O diabo pode fazer alguma coisa contra Jesus? Você está revestido de Cristo. Aleluia. Crê nisto. Não foi isso? Você sabe, querido, a bondade de Deus é um sinal que Ele está operando, mas às vezes nós não somos gratos e não aprendemos a reconhecer a bondade dEle, e pelo fato de nós não reconhecermos a bondade dEle, então nós não percebemos a bondade dEle. Eu estou te ensinando a reconhecer a bondade do Senhor em tudo na sua vida, para que você perceba a bondade dEle na sua vida. Oh, Deus bom. Há 2 tipos de crentes que sofrem muito na casa de Deus: aqueles que não reconhecem a bondade de Deus, e aqueles que acham que Deus não está fazendo o que deveria fazer. É ruim isso, né? Mas como que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que fazer o seguinte, filho: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, louve o nome dEle, exalte o nome dEle. Glória a Deus. Aleluia. O salmista também fala, ele diz: provai e vede, o Senhor é bom. Diga: provai e vede, o Senhor é bom. Não é maravilhoso isso? Você vai experimentar, você vai ver. Olha, provar é experimentar, ver fala de algo próximo. Provai e vede, o Senhor é bom. Aleluia. Já viu aquele texto de Malaquias que diz: fazei prova de mim? Ele não está dizendo para você colocar Deus: o senhor fica sentadinho aqui que eu vou ver
se o Senhor é bom ou não. Não é isso não. Ele está dizendo, quando ele fala fazer prova dele, ele está dizendo, experimente da bondade dele. Prove, saboreie, é isso que o texto está dizendo. Saboreie a bondade dele, experimente a bondade dele. Deus é bom, Ele tem bondade para conosco. Às vezes nós não reconhecemos, às vezes nós reclamamos. Eu não quero falar hoje de reclamar, eu quero falar de você reconhecer a bondade. Às vezes reclamamos do esposo, reclamamos da esposa, reclamamos do filho. Saiba de algo, Deus é bom, Ele não vai te dar uma cobra, Ele te deu foi ovelha, Ele te fez ovelha, glória a Deus. Não há coincidência para os filhos de Deus, tudo é bondade de Deus. Quando você olha para trás, você vê a bondade de Deus. Às vezes, um acidente, um carro que, você sabe, se eu tivesse aqui 2 segundos antes, eu tinha morrido. Por causa de 1 segundo. Você pensa, eu tive sorte. Que sorte, meu filho. É bondade de Deus. É a bondade dele. Às vezes você recebeu uma promoção, aí você pensa, também é lógico, né? Eu trabalhei tanto, lutei, me esforcei. Foi não, meu filho. Foi bondade de Deus. Pastor, eu me esforcei. Pois é, Ele te deu capacidade para isso. Ele te deu inteligência. Ele te deu a maneira de fazer. Quem foi então? Termina em quem? Tudo é para Ele, por Ele e nele é que são todas as coisas. Quanto mais você exalta a bondade de Deus, tanto mais você vai perceber a bondade de Deus. Se você quiser anotar aí, quanto mais eu exalto a bondade de Deus, tanto mais eu percebo a bondade de Deus. E quanto mais eu percebo a bondade de Deus, mais eu exalto a bondade dele. E a Bíblia Sagrada diz que a gratidão gera multiplicação. Eu mesmo vou experimentar cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos? Às vezes eu passo lá na área. Nós temos uma área de 2.883 metros. São 11,2 lotes. Tu lá na frente da área, aqui nessa parte de cá, todinha, e vai virando assim, ó. Tudo é área verde, nós não vamos ter vizinho na frente nem do lado. Essa rua que passa aqui, nós vamos até mudar o nome dela e botar videira, porque ninguém mais, mas nós que vamos usar essa rua, ela é nossa. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, Deus, eu vou falar para vocês, eu vou contar para vocês, que eu me lembro, pelo menos 5 pastores me perguntou, até um de Uberlândia ficou sabendo, falou, pastor, como que o senhor ganhou aquela área? A prefeitura nunca dá mais de 4 lotes para ninguém. Como que o senhor ganhou 11,2? Você acha que eu tenho uma resposta? Se eu tivesse resposta, não era bondade de Deus, era atitude minha. Eu falo, não sei. Deus, Ele simplesmente faz as coisas comigo. É um negócio assim, eu não sei. É Deus. Você sabe o que o secretário na época falou para mim? Ele falou rindo. Ele falou, pastor, eu vou mostrar 3 áreas para o senhor. Eu acho que eu sei qual que o senhor vai escolher. Aí ele me mostrou essa área. Quando eu vi essa área, ele falou assim, agora eu vou mostrar as outras 2. Eu falei, não quero ver. Sério? Falei para ele, não quero ver. Zé Armando, pode perguntar para ele. Não quero ver. O senhor não vai ver as outras áreas? Não quero ver. Eu quero essa área aqui. Aí ele começou a rir. Ele falou, essa área aqui tem um problema. Eu falei, qual é o problema? Ele falou assim, ela tem 11,2 lotes e eu não posso dividir ela. Eu tenho que dar tudo para vocês. Ele falou rindo. Eu já tinha falado, eu quero essa área aqui que é nossa. Quando eu cheguei lá, Deus falou, essa área. E eu vi esse prédio lá, irmãos. Eu vi o prédio lá. Eu vi esse prédio lá. Se você não estiver vendo ainda, nesses dias você vai começar a orar para você ver junto comigo. Eu vi ele materializado lá. Sonho, lá em Atos 2 e Joel 2. Sonho, visões e profecias. Eu sonhei
eu visualizei e eu estou vendo materializar a profecia, sair de dentro e vir para fora. Sonho, visões, profecia. Eu sonhei, visualizei, porque Deus me deu, é Deus que nos deu, quem está me entendendo? Deus que nos deu. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não vou dizer para você que nós teremos um prédio, um grande prédio naquele lugar. Eu vou dizer para você, nós já temos. Nós já temos. O que é isso, pastor? Vou terminar. Você imagina Sara na maternidade, conversando com as moças? Barrigão. 89 anos de idade. E elas olhando. Primeiro ela deve ter pensado assim, ela deve estar doente, né? Deve estar com a barriga inchada, está vindo com um cisto no útero. Aí ela falou, só está acompanhando a sua filha? Cadê sua filha, a sua neta? Ela está grávida, a sua filha, a sua neta está grávida? Não, eu mesmo. Aí ela perguntou assim, como que a senhora engravidou? Se Sara falasse como ela tinha engravidado, não era Deus. Ela era ela. Ela poderia só Isaac. Como é que o que significa Isaac? Riso. Deus falou para ele, falou assim, só porque você está rindo de cantinho de boca, Sara, eu vou vir daqui 1 ano e você vai estar grávida e você vai botar o nome no seu filho de Riso. Quando Sara estava brincando no parque de diversão, o Isaac estava brincando, ele chamava Isaac, todo mundo começava a rir, vem cá meu filho, todo mundo começava a rir. Rir de Sara, com 89 anos de idade, não podia ter filho, estava com o útero morto. Presta atenção. Quem foi que fez isso? Por quê? Como? Tudo é bondade de Deus. Tudo é. Fica de pé. Tudo é bondade de Deus. Salmo 103. Salmo 103. Falei muitas versículos e não li, né? Verso 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhuma de suas bondades. A palavra bendiga é alegra. Se alegre no Senhor. Vou traduzir para você aqui, ó. Eu fui abençoado pela bondade de Deus. Eu não posso parar de pensar na bondade de Deus. Eu preciso compreender que tudo que acontece comigo é porque Ele quer me dar. Por isso eu me alegro. Por isso eu me jubilo. Aleluia. Sabe, irmãos, nós temos que mudar os nossos pensamentos de derrota, de decepções, e fazermos como Davi disse: pensar nas vitórias. Acho maravilhoso. Eu estava hoje ruminando nesse texto. Davi diz: ainda que um exército se levante. Ah, pastor, está vendo? Davi está falando de problema. Ainda que um grande exército que cobra todo o deserto se levante contra mim. Ele falou. Amanhã de manhã, ele fala no Salmo: eu vou me levantar e ver o corpo deles estendido pelo deserto. Davi precisou de enfrentar um grande exército. Tem um texto, é lindo esse texto da Bíblia, maravilhoso. E aí ele falou assim: Senhor, quando é que eu vou atacar eles? Aí Deus falou: fica quieto, Davi. Aí quando você ouvir, tem uma desse texto, Wesley? Quando você ouvir o barulho nas copas das árvores. Ó, que você ouviu o barulho nas copas das árvores, você pode ir. Você não consegue imaginar quem que estava indo nas copas das árvores? Hã? Milhares de anjos. Era tanto anjo que fez barulho na mangueira. E ele está escrito:
quando você ouvir o barulho nas copas das árvores, eu estou indo na frente para guerrear por você. Oh, Deus Santo. Oh. Quando foi que Israel recebeu o maná? Diga: no deserto. Às vezes você se sente no deserto, pois é no deserto que você experimenta maná, suprimento, cuidado de Deus. Aleluia. A sua dor foi a dor dele, a sua doença foi a doença dele, a nossa pobreza financeira foi a pobreza dele. Ele diz que ele se fez tudo isso por nós. Lembra no casamento, no matrimônio, quando tem as promessas, que o homem faz a promessa para a esposa, e a esposa faz a promessa para o esposo, dizendo: eu vou estar com você na pobreza e na riqueza. Pois é, o Senhor fez isso. Ele falou: filho, eu estou com você. No lugar da pobreza eu vou trazer riqueza, no lugar de doença eu vou trazer cura. Glória a Deus. A bondade dele que faz isso, é a bondade dele. Quero enfatizar o que eu disse no começo. É a bondade dele que faz nós compreendermos que ele tem para nós bênção, alegria, sucesso. Alguém pode dizer amém? Deixa eu ler o último versículo com vocês. O último, prometo. Salmo 44. Salmo 44, verso 3. Salmo 44, verso 3. Olha o que está escrito e depois eu vou traduzir para você. Não foi, verso da RA. Não foi por sua espada que possuíram a terra. Olha, que ele está falando para você. Não foi por causa da sua espada que você possuiu a terra. Ué, mas eu tive que tirar o exército de lá, os inimigos. Ele está dizendo: não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu a vitória, e sim Jesus. Quem que é a destra de Deus? Quem está sentado à destra de Deus? E ele diz: não foi, e sim Jesus, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto. Por quê? Porque está escrito aí: porque Ele, Deus, Ele se agradou de você. Ou seja, não lutamos pela terra, nem trabalhamos por ela, tudo foi presente de Deus, e Deus fez isso sorrindo. Ele fez isso agradando de nós, sorrindo para nós. Aleluia. Ele é o nosso Deus Pai, o nosso Abba. Ele estava feliz por poder nos presentear com as bênçãos e com os milagres. Ele se alegra, ele fica feliz em poder nos abençoar. Oh, ele não somente te dá, mas ele te dá com alegria, ele te dá com satisfação. Por isso, amados, que sempre possamos ter em nós uma gratidão, um reconhecimento pela bondade dele. Não importa se a bondade de Deus foi demonstrada por algo grande, queridos, presta atenção, ou pequeno, seja grato a ele por sua bondade. Levante as suas mãos ao Pai, esse Pai bondoso, e diga: Senhor, obrigado por coisas grandes, mas também coisas pequenas, como um trabalho, uma promoção, uma vaga no estacionamento. Obrigado, Senhor, por boas ideias que o Senhor me dá, por grandes ideias que o Senhor me dá. Diga: obrigado, Deus. Diga: Espírito Santo, me ensina a viver com gratidão, com espírito de gratidão. Diga: pois assim sendo, cada dia eu vou perceber e vou usufruir. Diga: eu creio que as bênçãos de Deus vão me perseguir. Diga: vão me perseguir. Diga: eu não vou precisar de correr atrás das bênçãos. Diga: mas a Bíblia diz que elas me perseguirão
e me alcançarão. Aleluia! Aleluia! Diga, Deus é bom. Ele vai superar todas as minhas expectativas. Diga, Ele vai trazer pessoas certas, na hora certa, na circunstância certa, sempre no meu caminho. Diga, eu estou pronto. Eu estou pronto, com expectativa que esse Deus bondoso vai me dar grandes coisas. Diga, e eu farei como Davi fez. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom.